Irmãos, boa noite. Nós vamos, a partir de hoje, voltar às nossas exposições em Tiago. Então, por favor, abram a Bíblia em Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 18, findando assim o capítulo 3 de Tiago. O tema da mensagem de hoje é sabedoria de baixo e sabedoria de cima. Um contraste entre a sabedoria que nós julgamos ter e a sabedoria verdadeira que é a que Deus dá. Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, é a Tua palavra santa que está diante de nós. Nós cremos que ela é palavra do Senhor e que ela é revelada a nós para nos dar sabedoria que vem de Ti, para nos dar instrução, para transformar a nossa vida. Portanto, é isso que nós te pedimos nessa noite, ó Deus. Transforma a nossa vida pelo poder da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, iluminando, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, e nos dispondo a obedecer os Teus mandamentos e vermos pela Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a minha avó era uma mulher muito sábia. Muito mesmo. Acima da média. A ponto de que as pessoas da cidade a procuravam por diversas vezes para conselhos. Uma boa conselheira, conselhos muito bons, produtivos e com muita sabedoria. Eu não consigo me esquecer de uma vez que uma moça a procurou, muito nervosa, abalada, chateada, porque a própria irmã a acusava na cidade toda como louca. E a acusação se dava em razão de que a irmã queria pegar a guarda dos filhos dessa mulher, a fim de que ela enriquecesse com a pensão dos filhos. O pai era muito rico. E então ela procura a minha avó, querendo fazer de tudo e mais um pouco com essa irmã que andava a caluniando. Chegou nervosa mesmo, disposta a brigar, a gritar e até mesmo, se necessário, a agredir. Eu não me esqueço do conselho pontual que a minha avó deu a essa mulher e disse: se estão te acusando de louca, e você vai até a pessoa que diz isso, e grita, e xinga, e bate, você está passando o atestado de louca. Mas se você continua vivendo a sua vida, trabalhando, sendo honesta, cordial com todos, em breve, todos aqueles que caíram na falácia da sua irmã, vão ver que pelo seu bom procedimento, você não é louca.
É basicamente sobre isso que Tiago fala nesse trecho que nós lemos. Ele fala que as pessoas sábias demonstram a sua sabedoria através de boa conduta. Ele mostra que os cristãos devem evitar a sabedoria mundana. E também que os cristãos devem abraçar a sabedoria celestial, aquela que vem de Deus. Tiago quer comunicar aos crentes de que o seu comportamento, de maneira geral, deveria ser guiado pela sabedoria de Deus, uma vez que todos eles compõem a igreja. E assim, com sabedoria, cada um atua da maneira correta no corpo de Cristo. Por isso é necessário sabedoria e entendimento. Veja comigo no verso 13, o que Tiago diz a respeito de que as pessoas que de fato são sábias devem mostrar essa sabedoria através da sua conduta. Ele começa o trecho que nós lemos com uma pergunta retórica: quem entre vós é sábio e inteligente? Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é: não há entre vós quem seja sábio e inteligente, no sentido de responder essa pergunta. Porque não adianta só dizer que é sábio. Na verdade, quem vive se vangloriando por ser sábio, na verdade não é. Aquele que de fato tem sabedoria, aquele que de fato conserva em si algo bom, não proclama essas coisas. Antes ele mostra com as suas práticas, com o seu bom procedimento e assim por diante. Por isso é necessário mostrar as obras, num sentido de que através delas, aquilo que você é seja mostrado, ao invés de pelas palavras, de pela autoproclamação. E nós podemos, irmãos, observar isso de maneira geral. Todo aquele que de fato é bom em alguma coisa não fala, não fica gritando para o mundo inteiro ouvir que ele é bom naquilo, que ele sabe aquilo, que ele é o melhor naquilo. Geralmente quem faz isso é aquele que não sabe nada e precisa se autoafirmar para angariar dos outros algum tipo de prestígio. Essas obras que Tiago diz na segunda parte do verso 13, que devem ser feitas em mansidão, é a que testifica da sabedoria. Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Falar não adianta nada. Dizer que é sábio não é o mesmo que ser. A sabedoria é expressa de acordo com as suas obras, com o seu procedimento e de forma condigna, de forma correta, um procedimento padrão, um procedimento em linha reta, um procedimento verdadeiro e que expressa aquilo que de fato deve expressar. Mas do verso 14 ao verso 16, irmãos, nós vamos ver que os cristãos devem evitar a sabedoria mundana. Tiago está sim, dizendo que a sabedoria deve ser mostrada pelas obras, pelo procedimento, mas não é uma sabedoria qualquer, não é qualquer forma de sabedoria, porque a sabedoria mundana, essa não presta, essa não serve, ela existe, mas ela não é a correta, não é aquela nas quais os cristãos devem andar. Então veja só, no verso 14, diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Em outras palavras, os crentes não devem se gabar ou mentir sobre atitudes amargas e ciumentas uns entre os outros. E aqui eu quero destacar o ponto importante sobre a inveja e por que a inveja é falta de sabedoria. Pelo menos por dois aspectos. Quando você sente inveja de alguém, de fato é
por aquilo que a pessoa é ou por aquilo que ela tem. Quando você sente inveja, isso expressa falta de sabedoria, primeiro, porque ao julgar a pessoa pelo que ela é, pelo que ela tem, em outras palavras, você está dizendo que Deus é injusto em conceder a ela aquilo que ela é e aquilo que ela tem. Você está tentando dar lição a Deus daquilo que Ele deveria ter feito ou dado à pessoa. Altivez. Um segundo aspecto para a inveja ser falta de sabedoria é porque ao comunicar que você inveja algo que a pessoa é ou tem, você se mostra insatisfeito com aquilo que você é ou tem. E você também diz em outras palavras, Deus não sabe dar o que é melhor para mim, porque o melhor para mim é o que eu quero e não o que eu tenho. Isso é falta de sabedoria. E de fato, o segundo aspecto da inveja e desse procedimento contrário ao que o cristão deve ter, é então um sentimento faccioso, um sentimento que corrobora contra aquele que é o alvo da inveja. Motins, grupos que se ajuntam, pessoas que se ajuntam a fim de maldizer outro por conta da inveja, a fim de prejudicarem ao outro por conta da inveja. Sexta-feira, no culto, em alusão ao dia do seminarista no seminário, o reverendo Jorge Camelhas, que foi o pregador da noite, ressaltou uma coisa importantíssima sobre a questão do relacionamento, no sentido de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque é muito mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com os que se alegram. Porque geralmente quando o seu irmão se alegra em alguma coisa, você sente inveja, porque queria receber aquilo que ele recebeu. Isso é falta de sabedoria, e Tiago mostra. Os crentes não devem se gabar ou mentir sobre atitudes amargas e ciumentas uns entre os outros. Isso não deve ser alimentado e nem deve ser omitido a respeito daquilo que se sente. O procedimento que deve ser mudado. No verso 15, nós observamos uma outra verdade importante, e agora enfática. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Agora percebam, a fonte dessa chamada à suposta sabedoria, a uma sabedoria secular do mundo, ela é terrena, contrário àquilo que é celestial, ou seja, não procede de Deus, não procede daquele que de fato é toda a sabedoria e concede sabedoria. É animal, e a palavra animal aqui não se refere a espécies de animais ou do bicho, o animal propriamente dito, mas refere-se a algo extremamente natural, comum. Aquilo que se torna um padrão para todas as pessoas. É comum viver desse jeito. E ao associar essa palavra ao fato de a sabedoria ser terrena, o que Tiago está explicando é que os padrões do mundo de sabedoria e de procedimento tornam-se comuns para aqueles que estão no mundo. As pessoas sabem que vivem em um mundo onde há inveja, há sentimento faccioso, e elas convivem com isso naturalmente, porque elas respondem a isso da mesma maneira. As pessoas no mundo automaticamente são invejadas e invejam também. As pessoas no mundo sofrem com as invejas e com as contendas que vêm contra ela, mas correspondem da mesma forma. Agora, Tiago não está escrevendo a sua epístola para ímpio. Ele está escrevendo para a igreja. Isso quer dizer que a igreja, de certa forma, está moldada ao padrão de procedimento com sabedoria terrena que está lá fora. O que Tiago está mostrando aqui é que o procedimento comum, secular, mundano, adentrou a igreja. Então um irmão é invejado, mas ele não se importa, porque ele também inveja, ou aquele que inveja ele, ou a qualquer outro. Trocam ainda sorrisos amarelos.
O irmão vive de maneira comum, sendo atacado, sendo alvo de sentimentos facciosos, porque ele também se ajunta com outros e atinge aos outros irmãos da mesma maneira. Agora, além disso, Tiago mostra que esse tipo de procedimento, esse tipo de sabedoria, é demoníaco. Mais uma vez, Tiago humilha os crentes que andam em um procedimento errado, dizendo que eles fazem coisas as quais os demônios fazem. Se nós nos lembrarmos de alguns sermões atrás, quando Tiago fala de fé, ele diz: você crê que Deus é um só? Faz bem, porque até os demônios creem e tremem. O que Tiago está dizendo ali é o seguinte: os demônios fazem mais do que você, porque você só diz, os demônios ainda tremem. Ou seja, coloca os crentes numa categoria inferior àquilo que os demônios têm feito. E aqui ele compara esse tipo de sabedoria a uma sabedoria demoníaca. É diabólico, irmãos, sentir inveja de outro. É diabólico ajuntar-se para falar mal de outra pessoa, principalmente se essa outra pessoa for também um irmão em Cristo. É um procedimento diabólico, terrível. Não é algo que o crente deve fazer. Sentir inveja, expressar inveja, caluniar por inveja, ajuntar-se por inveja e espalhar por inveja. Tiago já deixou claro que omitir não é uma opção, a opção é eliminar. É entender que com verdadeira sabedoria, você consegue chegar a um entendimento de que Deus dá aquilo que Ele quer a quem quer, e Ele que faz da melhor forma e não você. Por isso, a fonte dessa chamada suposta sabedoria é o mundo, a carne e o diabo. O verso 16 mostra ainda mais algumas coisas importantes para nós. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É impossível que em um meio em que haja inveja e sentimento faccioso, coisas boas aconteçam. O verso 16 diz que tais atitudes tipificam uma cena, um arcabouço muito maior de rebelião e maldade. Uma coisa puxa a outra. Quanto mais se alimenta aquilo que é ruim, mais coisas ruins são agregadas àquilo que está sendo alimentado. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses e resolvendo o conflito entre duas mulheres crentes, diz no encerramento do aconselhamento que ele dá: ocupem a mente de vocês com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que é de bom procedimento. E tudo aquilo que vocês viram e ouviram e viram em mim, pratiquem. Há um ditado muito conhecido entre nós brasileiros: mente vazia é oficina do diabo. Mas isso não é só com a mente, mas com os sentimentos e atitudes. Quanto mais mal você pratica mediante aquilo que você sente, mais mal você praticará, mais mal acarretará para si e para aqueles que te cercam, mais mal você faz para a igreja. Essas atitudes tipificam uma cena, um arcabouço maior de rebelião e maldade. Mas a partir do verso 17, nos versos 17 e 18, Tiago mostra uma solução para isso. A sabedoria, porém, contrasta de fato com aquilo que ele disse antes, é o oposto, uma ideia adversativa aqui. Lá do alto é primeiramente pura. O sentimento de pureza vai completamente contrário aos sentimentos maliciosos da inveja e dos sentimentos facciosos. Ele é contrário àquilo que é humano, carnal e demoníaco. A verdadeira sabedoria deve, acima de tudo, refletir pureza moral. E tratando a respeito de inveja e entendendo a pureza moral que vem através da sabedoria, que agora procede de Deus, que vem do alto, essa que os cristãos devem abraçar,
nós podemos nos lembrar inclusive do mandamento: não cobiçarás. A cobiça nada mais é do que uma proclamação da inveja, de querer aquilo que não é seu, de entender que aquilo que você quer foi dado a uma pessoa ao invés de ser dado para você, e que isso está errado. A lei moral é aplicada aqui. Só com sabedoria do alto nós podemos viver com pureza moral e refletir ela com essa sabedoria. E aí sim, aquela dificuldade de se alegrar com os que estão alegres, porque receberam bênçãos, quer materiais, quer espirituais do Senhor, torna-se verdadeira, e você se alegra de fato. E você entende que se o seu irmão foi abençoado, o sentimento que você deve ter não é de inveja, mas de alegria. Que ao invés de se reunir com outros para criticar aquilo que o seu irmão é e tem, você se reúne com outros para orar e agradecer por aquilo que o seu irmão recebeu, por aquilo que ele é, e se espelhar na bênção dele para o seu procedimento. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que os cristãos devem abraçar, a sabedoria celestial, mostra um verdadeiro, justo, reto e bom procedimento de vida, que é baseado na pureza moral. E a gente vê isso na primeira parte do verso 17. Mas na segunda parte, nós vemos que essa sabedoria também deve refletir uma personalidade equilibrada. Veja quantas coisas Tiago diz que depois desse procedimento puro, o crente começa a praticar e receber e desenvolver. A sabedoria, porém, a do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ela aponta para algo que é sincero, para algo que é verdadeiro. É como eu disse no início: não se deve omitir a inveja, não se deve omitir o sentimento faccioso. Pelo contrário, você deve eliminá-lo e viver em santidade, em verdade, em um procedimento sem fingimento. Não é se alegrar falsamente com aqueles que recebem coisas boas, dar um tapinha nas costas, orar junto, sorrir, e depois sentir amargura no coração e inveja, e corroborar contra aquilo que foi propiciado para o irmão. É de fato viver com um procedimento sincero, que busca a paz. Veja o verso 18: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A verdadeira sabedoria coloca uma prioridade especial na manutenção da paz. Veja um contraste, irmãos: sentimento faccioso, contenda, guerra, briga, dissolução, e agora a manutenção da paz. É um oposto, é algo muito distante de um para o outro. Por isso não tem meio termo. Não é algo que o crente pode abraçar e andar dos dois lados. Ou ele abandona um e vive no outro, ou abandona o outro para viver no um. Das duas formas não dá. A verdadeira sabedoria coloca uma prioridade especial na manutenção da paz, e visa tão somente isso, tão somente paz, promovendo paz. E a paz que a Escritura diversas vezes nos relata, não é só a ausência de guerra, mas é uma paz, aquela paz que excede todo entendimento, a paz que o Senhor Jesus confere àqueles que são seus, uma paz plena. Inclusive a palavra utilizada no grego para definir essa paz é peirene, que dá a ideia de algo completo, que dá a ideia de algo que não se rompe,
É aquela paz que, apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer luta, apesar de qualquer situação, reina perenemente no coração daquele que a recebe. Pensando nessas coisas, irmãos, em tudo que o texto diz, eu quero fazer um contraste a cada um dos pontos do sermão em outros lugares da Escritura, para que nós verifiquemos como isso pode ser aplicável de forma mais eficaz na nossa vida. Então, olhando o verso 13, que nos ensina que as pessoas sábias demonstram sua sabedoria através de boa conduta, eu quero ler com vocês o texto de Efésios capítulo 2, e por favor abra sua Bíblia comigo lá. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tratando-se de obras de sabedoria e do conselho do Senhor Jesus para os crentes, eu associei a esse texto o texto de Mateus 5, logo no início do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus dispensa aos seus ouvintes as bem-aventuranças. E eu destaco em especial Mateus 5:9. Por favor, abra também a sua Bíblia comigo em Mateus 5:9. Eu quero mostrar então como a sabedoria de Cristo a respeito da nossa vida faz com que nós, nele, pratiquemos boas obras que expressam essa sabedoria. Veja Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As bem-aventuranças podem ser chamadas também como contramão do mundo, porque a ideia que o Senhor Jesus explicita nesses versos parecem ser contrárias àquilo que de fato é efetivo e dá certo. Sejam felizes, vocês são felizes porque estão te perseguindo. Vocês estão felizes e serão bem-aventurados, são bem-aventurados porque choram. Tudo isso parece estranho, porque chorar nem sempre, e na maioria das vezes, não é sinônimo de algo bom, mas pelo contrário, algo ruim. Perseguição, então, nem se fala, é sempre ruim. Mas a sabedoria do Senhor não é como a sabedoria dos homens, e o contraste está aqui. A sabedoria celestial, a qual os cristãos devem abraçar, mostram que até mesmo na contramão daquilo que se espera, na contramão do que é normal, do que é terreno, é de fato efetivo para a vida do crente, para boas obras em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. O segundo ponto do sermão é o de que os cristãos devem evitar a sabedoria mundana. E eu quero fazer um contraste, então, irmãos, com o que é dito em Provérbios, capítulo 1. Abra sua Bíblia lá, por favor. Provérbios, capítulo 1, verso 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Desprezar a sabedoria divina para abraçar a sabedoria humana é loucura. Os crentes devem se desprender da sabedoria humana, porque a sabedoria humana é louca, não faz sentido. Embora seja habitual, embora seja comum, embora seja a prática de todo mundo, ela é que está errada. E aqueles que desprezam a sabedoria e o ensino da parte de Deus são loucos e vivem como loucos. Agora, falando a crentes aqui, não é loucura quando nós vemos alguém se invejar de outra pessoa, tendo tantas coisas? Eu por diversas vezes já vi pessoas que têm muito mais financeiramente, materialmente do que outros, se invejando com o pouco que outros têm. Não é uma loucura?
Não é algo estranho? Não fica mais estranho ainda se nós pensarmos que isso acontece dentro da igreja? É loucura. De fato é. O proceder humano, terreno, animal, demoníaco é louco. Por mais que ele seja o uso comum de hoje em dia. Na igreja não pode. Na igreja, nós seguimos o princípio de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós não rejeitamos a sabedoria do Senhor. Nós rejeitamos a humana. O nosso procedimento é diferente. O mundo pode estar fazendo de outra forma. A inveja pode ser habitual lá fora. Os sentimentos facciosos podem ser habituais lá fora. Aqui dentro não. Nós temos que rejeitar isso. E por fim, irmãos, o último ponto do meu sermão é de que os cristãos devem abraçar a sabedoria celestial. E aí você não precisa ir longe. Leia comigo o texto de Tiago 1, verso 5 e o início do verso 6. Tiago, capítulo 1, verso 5 e a primeira parte do verso 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Os cristãos devem abraçar a sabedoria celestial. E como eles fazem isso? Pedindo sabedoria a Deus. Porque Deus dá liberalmente. E a sabedoria que vem de Deus é suficiente para o crente. Quando eu preguei esse sermão no seminário, em Tiago 1, do verso 1 ao verso 8, eu usei um exemplo muito óbvio da Escritura quando se trata de sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria bíblica, o primeiro nome que nos vem à cabeça, Salomão. Jovem, novo, recebe um reino imenso para cuidar, e o que ele pede ao Senhor? Sabedoria. E Deus concede. E concede de maneira que nenhum homem, em qualquer outra época, teve tanta sabedoria quanto ele. Mas na correção do sermão, o professor me lembrou de um outro exemplo muito bom, mas contrário a esse, de alguém que precisava de sabedoria, mas não pediu. A mulher de Jó, que não entendeu o que acontecia com ele, que mandou que ele blasfemasse contra Deus e morresse, que não entendia a situação na qual ele se encontrava, e no entanto não recorre à sabedoria de Deus, antes fica com a sabedoria humana, e age carnalmente, e de forma até mesmo demoníaca. Nós não podemos, no nosso procedimento, agir com a sabedoria mundana, carnal e demoníaca. Nós temos que pedir sabedoria a Deus, e receber dele, e viver andando na sabedoria celestial, aquela que procede do alto. Esse é o contraste, irmãos. A sabedoria de baixo e a sabedoria que vem do alto. É essa que nós devemos buscar para termos um digno procedimento diante de Cristo, diante de Deus, com a vida da igreja, nos relacionamentos fraternos, familiares. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. E que Ele dispense sobre nós sabedoria do alto, para a honra e glória do nome dEle. Amém.